todos, que Deus esteja abençoando a cada um de nós nessa noite. Eu gostaria de pensar um pouquinho sobre o texto de Êxodo 33:14, que diz assim: o Senhor fala para Moisés: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Eu gostaria de pensar um pouquinho sobre esse período em que nós estamos vivendo atualmente, esse período de pandemia. Como será a nossa vida após o término dessa pandemia? Estamos vivendo um período muito crítico atualmente. Uns dizem que nós jamais seremos os mesmos. Outros dizem que não voltaremos à normalidade. São tantas posições, questionamentos, mas a verdade é que nós já não somos mais os mesmos. Nós aprendemos outros valores durante esse período. O povo de Israel ia começar uma grande caminhada a um lugar desconhecido. Era um caminho completamente desconhecido para um lugar desconhecido. Eles nunca haviam estado ali, nunca haviam passado por aquele local. Moisés tinha que conduzir esse povo. E o pedido de Moisés não foi para que Deus facilitasse esse caminho, mas ele pediu a presença de Deus. E essa presença, ela foi vista numa nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Moisés reconhecia que com a sua própria força ele não conseguiria atravessar o deserto. Ele chegou a falar: se não fores conosco, não nos envie. Em outra ocasião ele falou: melhor é morrermos aqui do que partir sem a tua presença. Então, quando tudo isso passar, nós teremos muitas oportunidades, teremos muitos desafios também, muitas lutas para enfrentar, mas Deus sabe como vai nos conduzir. Deus sabe os nossos sonhos, Ele conhece aquilo que nós desejamos, Ele sabe tudo aquilo que nós planejamos e Ele estará do nosso lado. Ele sabe tudo o que nós teremos que enfrentar. Conhece nossas forças, conhece nossas limitações. Talvez a nossa força e a nossa confiança não sejam o suficientes, mas Deus, Ele não ignora. Também não ignora o nosso cansaço. Ele sabe também que teremos imprevistos. E isso também Deus não ignora. Ele estará conosco. Então, ao encarar a realidade do recomeço, nós podemos ter a certeza de que Deus estará do nosso lado. Ele estará conosco, nos dando paz e descanso. Deus, Ele nos chama para um novo. Podemos encarar o desconhecido com tranquilidade, se Deus estiver do nosso lado. Se nós temos a certeza dessa presença, da presença de Deus, do Deus conosco, nós podemos enfrentar qualquer obstáculo. Deus conhece o caminho. Nosso Deus não muda. Então, diante de tantas incertezas, nós temos motivos para nos alegrar. Deus não deixou esse mundo na solidão e sem esperança. Deus enviou seu Filho. Jesus deixou o seu trono real, o seu alto comando lá no céu e se tornou pobre, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Ele tomou sobre si a nossa natureza para nos ensinar como devemos viver. Temos somente uma certeza: nada será como antes, mas pode ser melhor, como nunca foi. Em Isaías 58, no versículo 12, diz assim: e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Jesus tornou-se o reparador de brechas, o restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Jesus tornou-se um exilado na terra para nos conduzir de volta a uma nova normalidade. Ao encarar o fim dessa pandemia, enquanto aguardamos, nós temos que ter essa certeza: Deus está conosco, Ele não nos desamparou,
Ele continua cuidando de cada um de nós, nos mostrando o caminho a seguir. Então, que nós possamos ter essa confiança, assim como Moisés teve a confiança, Deus está conosco e irá nos conduzir da melhor forma possível. Ele tem cuidado de cada um de nós. Que nós possamos continuar firmes no caminho do Senhor, confiando que Ele está nos conduzindo e está cuidando de cada um de nós. Então, que Deus abençoe a cada um, cada família, e que Ele continue cuidando de cada um de nós, que possamos ter essa confiança. Que Deus nos abençoe nessa noite.